O sol ainda nem despontara por completo quando João saiu para conferir as cercas de seu rancho. A claridade suave do amanhecer desenhava silhuetas suaves nas colinas, enquanto o Trovão, seu fiel cavalo de pelo escuro, trotava firme sob a sela. O ar fresco da manhã enchia os pulmões de João, que seguia concentrado em sua rotina de verificação dos limites da propriedade. Havia algo de silencioso e contemplativo naquele horário, e ele aproveitava cada instante para se manter atento aos sinais de que tudo estava em ordem. A certa altura, quando ergueu o olhar, João notou duas formas mais adiante, recortadas contra o céu que ia se colorindo. Parou o Trovão, piscou algumas vezes para focar a visão e teve certeza de estar vendo um cavalo deitado no chão e, ao lado dele, uma figura menor que se mantinha de pé. Um potro, talvez. Sem perder tempo, seguiu em frente, o coração acelerado por não saber o que encontraria. Conforme se aproximava, via com mais clareza que, de fato, havia um Mustang caído ali, e um potrinho à espreita, como se protegesse a mãe de qualquer ameaça. João respirou fundo ao desmontar de Trovão. O cavalo chacoalhou a cabeça, percebendo a tensão no ar. Antes de avançar, João deu um leve afago nas crinas de Trovão para tranquilizá-lo, embora não estivesse nada tranquilo por dentro. Foi pisando devagar, testando cada passo no solo. Deixou que seu corpo e sua respiração demonstrassem calma, pois sabia que o potro, já assustado, poderia se alterar ainda mais se sentisse perigo. A cena era desoladora. A égua Mustang jazia com a lateral do corpo manchada de sangue, que se misturava à terra batida. O potro, notavelmente jovem, mantinha as orelhas baixas e as narinas dilatadas, como se estivesse dividido entre o medo de um estranho e a necessidade de defender a mãe. A cada passo que João dava, sentia o olhar do potro cravado nele. Parou a cerca de 2 metros de distância. "Tudo bem, garotão. Tá tudo bem", murmurou, mantendo a voz suave. "Não vou te machucar nem a ela." Com cuidado, ajoelhou-se, aproximando a mão aberta, ainda sem tocar no animal. O potro recuou um pouco, mas não correu, talvez por exaustão ou porque, no fundo, percebia a boa intenção de João. Aproveitando essa hesitação, João conseguiu checar, ainda que rapidamente, a perna dianteira da égua, onde a mancha de sangue parecia maior. Seu olhar percorreu o ferimento. Parecia grave. A égua estava praticamente imóvel, a respiração fraca. O cheiro metálico do sangue ardia no ar. Quando ele tocou de leve a região em volta, ela emitiu um som baixo de dor e tentou mexer a pata sem sucesso. O potro bateu o casco dianteiro contra o chão como um aviso para que não a machucasse. "Calma, menino. Vai ficar tudo bem." Tentou tranquilizá-lo. "Eu só quero ajudar." Mais ao lado, Trovão permaneceu parado, como se observasse a cena em total compenetração. Já fora companheiro de João em tantas aventuras e entendia, de alguma forma, a gravidade do momento. João, ciente da urgência, voltou até sua cela e pegou um cantil de água, além de um pano limpo. Retornou ao lado da égua e, com movimentos gentis, começou a limpar o ferimento. Precisava entender se havia algo preso na perna ou se fora apenas um corte profundo. A cada toque, a égua se contorcia de dor, mas resistia em silêncio, talvez por já estar no limite de suas forças. O potro, diante daquele contato prolongado, se mostrou inquieto. Contudo, conforme via a mãe sendo tratada, começou a se aproximar com mais confiança. João estendeu a mão com o cantil e tentou oferecer um pouco de água à égua, escoando devagar pelo canto da boca. Por um instante, ela deu uns goles curtos, o que renovou nele uma pequena esperança. "Isso, beba devagarinho", falou baixinho, quase como se falasse com uma criança. Nesse meio tempo, João percebeu a respiração acelerada do potro ao lado dele. Era um bichinho resistente e corajoso, mas ainda muito jovem para ficar sozinho. Se a mãe morresse, as chances de sobrevivência do filhote na natureza seriam muito baixas. Nesse exato momento, um som distante ecoou pelo descampado. Eram uivos sutis, mas inconfundíveis. Coiotes. João sentiu um arrepio lhe subir pela espinha. O faro deles era aguçado, e a presença de um animal ferido ali, sangrando, seria um convite. Apertando os lábios, ele se levantou, pegou a espingarda que trazia presa à sela de Trovão e lançou um olhar rápido ao redor. Por enquanto, os uivos pareciam vir de longe, mas em pouco tempo poderiam se aproximar.
Ajoelhando-se de novo, João fez o curativo o melhor que pôde, firme, mas com cuidado. Havia estancado um pouco do sangue, mas ele sabia que não bastava. Precisava de antibióticos, bandagens e, de preferência, a ajuda de um veterinário. Suspirou, repassando o que tinha disponível consigo. Não era muito. Se não agisse rápido, perderia a égua. O potro deu um passo na direção de João, esticando o pescoço para farejar seu braço. Talvez reconhecesse que aquele homem estava ali para socorrer, não para machucar. João tocou de leve o pescoço do filhote e, por um instante, sentiu a tensão diminuir. Ainda assim, mantinha os sentidos alerta para o menor sinal dos coiotes. Estalidos secos no horizonte indicaram que os predadores poderiam estar se aproximando em matilha. Com a arma em mãos, João andou um pouco em volta, sem se afastar muito. Mirou o nada e disparou uma vez para o alto na tentativa de espantá-los. O potro se assustou com o estampido e relinchou, mas não fugiu. Trovão sacudiu a crina e deu uns passos de lado, porém logo se acalmou com um estalar de língua de João. "Precisamos dar um jeito de sair daqui", murmurou, analisando o terreno pedregoso ao redor. "Ou achar uma proteção melhor." Antes de tentar qualquer deslocamento, conferiu se a égua tinha forças para se levantar. Arriscou puxá-la de leve pela cabeçada improvisada, fazendo um pequeno estalar de língua para encorajá-la. Ela emitiu um gemido sofrido, mas não conseguiu levantar. A perna machucada tremia muito. Resignado, ele deu um jeito de posicionar alguns pedaços de madeira pelo solo, tentando pelo menos deixá-la um pouco mais confortável e protegida do frio que começava a subir pelo chão. Ainda era cedo, mas a brisa matinal podia ser cruel com um animal ferido, especialmente se ele estivesse em choque. Em seguida, voltou-se novamente para o potro, que seguia firme por perto, sem arredar o casco da mãe. João passou a mão pelo lombo do pequeno, agora numa tentativa de lhe transmitir calma. Era como se, naquele contato, estabelecessem um laço mínimo de confiança. O potro relinchou baixinho, e João percebeu que, aos poucos, ele já não recuava mais tanto. "Você é valente, não é?" falou quase como quem conversa com um amigo. "Vamos cuidar dela juntos." Ele fez mais um curativo improvisado, usando a camisa que vestia por baixo da jaqueta, rasgando-a em tiras para reforçar o tecido ao redor da perna da égua. Mesmo não sendo veterinário, tinha aprendido com o tempo alguns procedimentos de emergência em cavalos. Ainda assim, seu coração continuava pesado, pois sabia que não daria conta sozinho de um ferimento tão grave, especialmente se ele fosse causado por alguma arma de fogo. Quando finalmente deu por terminado o curativo, sentou-se no chão, exausto, mantendo a espingarda ao alcance. O sol agora brilhava um pouco mais forte, iluminando o rosto de João e o campo em volta. Ele olhou para Trovão, que pastava a poucos metros, atento a cada movimento do dono. Um sentimento de gratidão encheu o peito de João por ter ao menos um aliado de longa data ao seu lado, mesmo que fosse um cavalo. A égua, ainda que enfraquecida, ergueu a cabeça por um momento e bebeu mais um golinho de água do cantil de João. Era um pequeno milagre ela ainda estar consciente, mas isso aumentava a sua urgência em providenciar ajuda. João estava prestes a montar em Trovão para buscar reforço quando notou algo que lhe chamou a atenção. De rabo de olho, viu uma mancha escura pelo chão, alguns passos adiante. Franziu o senho. Não era apenas a poça de sangue que vinha escorrendo da égua. Parecia um rastro mais distante, próximo a umas pedras grandes que surgiam do solo. Seu peito se apertou, uma desconfiança tomando forma. Ele se levantou, foi até lá e, baixando-se, confirmou que se tratava mesmo de sangue. E em pequenas quantidades, como se alguém ou algo tivesse sangrado ao longo do caminho até ali. Sem querer alarmar o potro, que o acompanhava com o olhar, João voltou para perto da égua, uma pulga atrás da orelha. Seria só um azar da natureza? Um ferimento qualquer por acidente? Ou haveria algo de estranho nisso tudo? Ele não podia afirmar ainda, mas um pressentimento ruim começou a rondar sua cabeça. Antes mesmo de se dar conta, as mãos de João fecharam-se em punho e o estômago embrulhou. Precisava descobrir o que acontecera e, acima de tudo, tirar a égua dali para salvá-la. Mas uma desconfiança cada vez maior o perturbava, como se aquele ferimento não fosse tão simples quanto parecia.
Um sussurro interno lhe dizia que havia mais nessa história do que um mero infortúnio do destino. Foi então que ele se endireitou, e uma lufada de vento trouxe o cheiro metálico do sangue misturado à terra seca. O potro soltou um pequeno relincho, talvez sentindo a mesma angústia que pairava no ar. João respirou fundo, tentando se acalmar, e encarou o horizonte mais uma vez. João percebeu que poderia ser um leve rastro de sangue mais adiante no caminho, sugerindo que há mais nessa lesão do que um simples acidente. O dia mal raiara, e João ainda sentia um leve arrepio de apreensão nos ombros. A descoberta do rastro de sangue no solo era um lembrete claro de que a égua Mustang não estava apenas machucada. Havia algo mais acontecendo. Ele passou a mão na crina de Trovão, que respirava forte ao seu lado, e seguiu cauteloso, guiando o cavalo para mais perto de onde o rastro de sangue parecesse se concentrar. Precisava entender a extensão daquele ferimento e, principalmente, se havia algum tipo de risco maior rondando a região. A cada passo que dava, olhava por sobre o ombro para checar a égua e o potro. A mãe continuava no mesmo lugar, mas agora se esforçava para mexer as orelhas e observar João à distância, como se a presença dele ainda fosse novidade. O potro, por sua vez, circulava em volta dela, inquieto. Vez ou outra, erguia a cabeça, farejando o ar, provavelmente captando cheiros desconhecidos. A apreensão da noite anterior persistia. Coiotes não desistiriam de uma possível refeição tão fácil. João, depois de alguns metros, abaixou-se perto de uma pedra e notou mais marcas escuras de sangue. Não era muito, mas estava espaçado, como se a égua tivesse andado mancando por algum tempo antes de cair. Uma estranha sensação de desconforto tomou conta dele. Não gostava nem um pouco do que isso sugeria. Com a mão trêmula, tocou o resquício no chão e percebeu que ainda não estava completamente seco, sinal de que o ferimento era recente. Ele voltou para junto dos Mustangs, agachou-se devagar ao lado da égua, pegou o cantil, uma pequena gaze e um pedaço de pano limpo do bolso, guardados justamente para emergências, e iniciou um segundo cuidado no ferimento. Notou que a perna dela estava mais quente e que o sangramento persistia em pontos que ele não conseguira limpar bem. Respirou fundo, lembrando de tudo que aprendera ao lidar com cavalos ao longo da vida. Não era um profissional, mas tinha noções básicas. O potro, ao ver João movimentar-se, ficou agitado. Ele soltou um relincho fino, deu alguns passinhos, como se quisesse defender a mãe, mas não avançou. Estava mais para nervosismo do que para agressividade. Deixando clara sua intenção de ajudar, João falou baixinho. "Eu sei que você está preocupado. Acalme-se. Estou do seu lado", murmurou com o coração pesado. A resposta foi um movimento de cabeça do potro, ainda indeciso, mas que não o impediu de prosseguir. João voltou a umedecer a gaze com água e a limpar as bordas do ferimento. Não havia muito que pudesse fazer sem instrumentos específicos. A égua estremeceu, e ele parou por um instante para dar a ela um tempo para respirar. Passou a mão na anca do animal em um gesto de carinho. Era uma forma de acalmá-la, lembrando-a de que não tinha intenção de feri-la mais. O vento trouxe de novo um som distante, aqueles uivos que pareciam cada vez mais próximos. Os pelos na nuca de João se arrepiaram. Os coiotes estavam por perto, rondando. Ele ergueu a cabeça e mirou o horizonte, tentando identificar qualquer movimento suspeito. Trovão também se mostrou inquieto, sacudindo a crina e pisoteando o solo com a pata dianteira. O cheiro de sangue certamente atraía predadores, e a claridade que se intensificava deixava tudo mais exposto. Pegando a arma que carregava no coldre, João a segurou firme. Pensou em disparar outra vez para o ar, afastando os coiotes, mas decidiu aguardar mais um pouco. Não podia desperdiçar munição à toa. De qualquer forma, mantinha os olhos e ouvidos atentos a qualquer ruído. Sentia o coração acelerar como se estivesse prestes a entrar em uma briga que não tinha opção de perder. O potro, percebendo a tensão, aproximou o focinho do ombro de João. Aquilo foi o mais perto que havia chegado dele até então, como se em busca de proteção. João se surpreendeu com a atitude. Tocou de leve a face do potro, tentando passar confiança. Precisavam todos se manter unidos naquele momento. Sentiu a suavidade do pelo jovem e percebeu que, por trás do medo, havia ali um bichinho cheio de determinação para não abandonar a mãe.
Prometo que vou tirar vocês daqui em segurança, sussurrou, sem ter certeza absoluta de como cumpriria essa promessa. Com cuidado, terminou de limpar o ferimento, jogou mais um pouco de água para remover a terra e, em seguida, fez outra bandagem improvisada, apertando o pano para tentar conter o sangramento. Observava o olhar da égua, procurando algum sinal de melhora ou, ao menos, estabilidade. Ela piscou lentamente, abrindo as narinas em um sopro de dor. E mesmo assim, parecia ainda disposta a lutar. O sol ganhava força no céu, anunciando que já haviam passado horas desde que João encontrara os dois. Ele se deu conta de que levaria tempo até conseguir transportá-los. Precisava de ajuda, mas estava longe de casa e com pouca chance de resolver tudo sozinho. Poderia improvisar algum tipo de maca ou carroça simples, quem sabe. Tinha cordas na sela de trovão. Talvez fosse possível arrastar a égua sobre uma estrutura improvisada, mas tinha medo de agravar o ferimento. Novamente, o uivo cortou o ar, agora mais agudo, em algum ponto entre as árvores e pedras próximas. João decidiu que não podia esperar. Deu um passo para trás e disparou para o alto. O barulho fez o potro estremecer, mas os sons dos coiotes cessaram por alguns instantes. O eco do tiro ressoou pelas colinas, e Trovão empinou parcialmente, nervoso. João fez um afago rápido no pescoço de Trovão, procurando mantê-lo calmo. Precisava dele firme. Vai dar certo, meu amigo. Falou quase sem fôlego, apoiando a espingarda no ombro. Assim que o silêncio voltou a reinar, ouviu apenas a respiração pesada da égua e o relinchar fraco do potro. A urgência pulsava. Pegou as cordas e estudou o terreno, imaginando se havia algum jeito de montar uma pequena estrutura de madeira usando troncos finos. Talvez pudesse improvisar uma maca tipo travóis, amarrada à sela de Trovão. Já tinha feito isso antes, mas nunca com um cavalo ferido tão seriamente. Enquanto procurava galhos para o plano, notou o potro cada vez mais ao seu encalço, troteando baixinho como se tentasse entender o que ele fazia. João lançava olhares de volta, falando pouco, mas com o semblante compenetrado. Precisava manter o foco para salvar a vida da mãe daquele filhote. Arrastou uns pedaços de galhos secos até perto da égua. Fez uma amarração simples, mas firme com as cordas. Reteve o fôlego antes de tentar mover a égua, temendo o pior. A égua soltou um gemido ao mínimo contato e João parou imediatamente. Sentiu uma pontada de desespero ao perceber que, mesmo que conseguisse colocá-la na estrutura, o sacolejo do caminho até o rancho poderia ser insuportável para ela. Só mais um pouquinho de paciência, balbuciou, tentando tranquilizar o animal, mas também a si mesmo. O potro, assustado, relinchou e circulou, sem se afastar muito. Então, o vento trouxe novamente o cheiro que denunciava a situação delicada, a mistura de suor, sangue e medo. E trouxe também os uivos, desta vez em grupo. João se virou depressa na direção do som e pegou a arma de novo, sentindo o coração disparar. Precisava, de alguma forma, se livrar da ameaça. Sabia que seria difícil lutar contra vários predadores se eles avançassem de uma só vez. Lá vem eles, murmurou, apertando os dentes. Disparou mais um tiro para o ar, mas as sombras felpudas começaram a surgir entre as rochas, ainda cautelosas. Eram pelo menos 3 coiotes, farejando e rosnando de leve. João deu passos rápidos em direção a eles, tentando afugentá-los, gritando e gesticulando com a arma. A presença de um homem armado pareceu desencorajá-los a atacar de imediato, mas podiam recuar por poucos instantes até se sentirem novamente confiantes para voltar. O potro se posicionou lateralmente, como se quisesse proteger a mãe indefesa. Aquela demonstração de coragem partiu o coração de João, mas o tempo corria, e eles ainda estavam vulneráveis. Precisava reagir. Ele preparou a espingarda para outro disparo, mirando o chão próximo aos coiotes, sem a intenção de matá-los, apenas de fazê-los fugir. Com o estampido, eles se dispersaram, correndo para dentro de uma pequena mata ao longe. Não era garantia de nada, mas deu um respiro momentâneo. Cansado e suando frio, João guardou a espingarda e voltou para junto da égua, que respirava com dificuldade. Com um olhar de quem sabe que o tempo é curto, abaixou-se para conferir o ferimento outra vez. Precisava checar se a bandagem estava firme. Foi quando sentiu algo duro sob a gaze. Algo que não parecia um pedaço de pedra ou lasca de madeira.
Seus dedos tatearam a região e encontraram um objeto metálico minúsculo, enterrado na carne. Ao puxar delicadamente, viu o que parecia ser um fragmento de projétil. Um calafrio percorreu sua espinha. Então não se tratava de um acidente simples ou um corte causado por pedra. Alguém atirara na égua. Ele observou aquele pedaço de metal escurecido pelo sangue. O potro deu um relincho baixo, quase como se percebesse que algo muito errado estava acontecendo. João colocou o fragmento na palma da mão, a respiração pesada, sentindo a gravidade do que aquilo significava. Havia gente usando armas contra mustangues selvagens? Por que fariam algo tão cruel? A mente de João fervilhava com perguntas sem resposta. Não havia mais dúvidas de que precisaria de ajuda. E, quem sabe, de proteção extra se quisesse salvar a égua e também descobrir quem estava por trás daquele disparo. A dor estampada no olhar do animal agora tinha uma explicação concreta. E isso o enchia de raiva e de uma enorme preocupação. João percebe que isso pode não ser um ferimento acidental. Ele encara o fragmento na palma da mão, suspeitando de algo muito mais sinistro. João segurava o fragmento de bala na palma da mão, uma sensação amarga pesando em seu peito. O sol aquecia o terreno ao redor, mas a presença de algo sombrio naquela situação gelava seu ânimo. A égua Mustang jazia um pouco mais à frente, com o potro sempre por perto, observando cada movimento dele com olhos atentos. Mesmo após o breve confronto com os coiotes, a sede de ajuda persistia. Era óbvio que, se não agisse rápido, os perigos se multiplicariam. Com a espingarda presa ao ombro, João decidiu tentar contatar seu velho amigo Manuel. Retirou da bolsa de cela de trovão um walkie-talkie antigo, desses que às vezes falhavam, mas que era tudo de que dispunha para se comunicar à distância. Ainda ajoelhado para proteger o aparelho do vento, girou o botão, fazendo-o estalar. Apertou o botão de fala e chamou baixinho. Manuel, na escuta? Aqui é o João. Preciso de ajuda. Por um tempo que pareceu eterno, só ouviu chiados. A certa altura, estava quase desistindo quando a voz rouca de Manuel cortou o silêncio estático. João? Que diabos você está fazendo tão longe do rancho logo cedo? Tá tudo bem? João suspirou aliviado. Em rápidas palavras, contou que encontrara uma égua selvagem ferida, provavelmente baleada, e que havia um potro junto dela. Frisou a urgência e mencionou os coiotes. Manuel não hesitou em prometer que pegaria suprimentos e seguiria até lá o mais rápido possível. Naquele instante, mesmo sentindo certa tranquilidade ao ouvir a voz do amigo, João sabia que o perigo continuava. Guardou o walkie-talkie e se aproximou novamente da égua. Verificou a bandagem. Havia sangue fresco encharcando o pano, sinal de que o ferimento continuava a sangrar, ainda que menos que antes. O potro relinchou agitado quando João tocou no ferimento, mas não atacou. Parecia ter compreendido que ele tentava ajudar. Aguenta firme, moça, murmurou, levantando a cabeça dela de leve para dar um pouco de água. A égua fez um esforço e tomou alguns goles do cantil, respirando com dificuldade. João conferiu a temperatura dela encostando a mão no pescoço. Estava mais quente do que seria normal, e isso o preocupava. Febre era mau sinal, geralmente indício de infecção ou choque. Precisaria de medicamentos adequados. Sem veterinário por perto, só lhe restava esperar que Manuel chegasse com algo que ajudasse a controlar aquilo. Enquanto aguardava, aproveitou para tirar a sela de trovão, que bufava e chacoalhava a crina, como se também estivesse nervoso. Com a sela no chão, João permitiu que seu fiel cavalo pastasse um pouco, mas manteve-o por perto, pronto para qualquer imprevisto. O sol foi subindo no céu, derramando luz intensa sobre a paisagem. As sombras das rochas projetavam-se para trás, enquanto João, de pé, lançava olhares frequentes ao horizonte, temendo a aproximação de mais coiotes ou de quem quer que tivesse disparado contra a égua. A cada ruído no mato, seu coração disparava um pouco. Em dado momento, ouviu algo parecido com galhos quebrando. Pegou a espingarda com firmeza, o olhar varrendo a área, mas não viu ninguém. Só o vento sacudindo uns arbustos ali perto. Ainda assim, aquela sensação de estar sendo observado não o largava. Depois de um tempo, o barulho de um motor se fez ouvir, baixo e constante, anunciando que alguém se aproximava de carro. João ergueu a cabeça com cuidado, sem descuidar da arma. Era Manuel,
dirigindo sua velha caminhonete poeirenta, reduzindo a velocidade assim que avistou João. O homem encostou o veículo e saltou rapidamente, carregando uma caixa de madeira e uma sacola de pano cheia de suprimentos. Trazia no rosto a expressão de quem, apesar da pressa, se alegrava em ver o amigo são e salvo. "Rapaz, que confusão é essa?" perguntou Manuel, batendo a porta do carro e apoiando a sacola no chão. João resumiu o que descobrira: o sangramento, os coiotes, o fragmento de bala. Apontou a égua, que deitava de lado, com as narinas dilatadas pelo esforço de respirar. Manuel se aproximou com cuidado, mantendo a voz suave para não assustar o potro. "Coitadinha", murmurou, abrindo a caixa de suprimentos e pegando gaze, rolos de atadura e um frasco que parecia um antisséptico. Trouxe o que conseguia arranjar às pressas. "Não sou veterinário, mas espero que ajude." Enquanto Manuel preparava a limpeza, João segurava a égua para evitar que ela se debatesse. O potro circulava ao redor, relinchando com certa angústia. A cada gota de antisséptico aplicada, a Mustang estremeceu, soltando um gemido abafado. Mesmo com dor, havia algo naquele olhar que demonstrava vontade de viver. Manuel falava pouco, concentrado em limpar o ferimento, pressionando com firmeza para deter o sangramento. Após alguns minutos, conseguiu retirar 1 ou 2 pequenos estilhaços de metal que ainda estavam ali. "Esse tiro..." Manuel meneou a cabeça, limpando o suor da testa. "Deve ter sido de perto, ou de alguém que sabia atirar bem. Vai saber o que andam fazendo por aqui." João compartilhou as histórias que corria de ouvir falar. Grupos de gente capturando Mustangs para vender. Boatos de armadilhas espalhadas pelos campos. Enquanto falava, olhava a expressão de Manuel se tornar cada vez mais preocupada. O amigo confirmou que também escutara comentários sobre um sujeito conhecido por revender cavalos selvagens fora do estado. Embora tudo parecesse rumor, os fatos agora apontavam para algo concreto e tenebroso. Com a perna da égua melhor enfaixada e uma dose de antibiótico injetável, Manuel e João aproveitaram para esvaziar o local onde ficava a caminhonete, abrindo espaço para a possibilidade de transportar a égua. O problema era que ela mal conseguia se manter em pé, e o potro não iria embora sem a mãe. "Preciso arrumar um jeito de levar os dois juntos", disse João, passando as mãos nos cabelos tentando pensar. "Se forçar a subir a égua na caçamba pode piorar o machucado", ressaltou Manuel. "Mas também não dá para deixar aqui, não com coiotes rondando e gente atirando em cavalo." O silêncio se estabeleceu brevemente. O tempo todo, João e Manuel lançavam olhares para o horizonte. Ainda não tinham visto nem sinal de predadores, mas sabiam que a calmaria podia terminar em segundos. De repente, Manuel se lembrou de algo. "Tem um velho amigo meu que mora uns quilômetros a nordeste. Ele tem um reboque de transportar cavalos. Se eu for até lá, posso pedir emprestado. Você ficaria aqui até eu voltar?" João hesitou. Não gostava da ideia de ficar sozinho no meio do nada com uma égua à beira da exaustão e um potro assustado, mas também não havia muitas opções. "Vai com cuidado, Manuel. Não quero te arrastar para uma encrenca, mas essa égua precisa de ajuda, e não posso deixar o potro vulnerável." Ele espiou a bandagem, agora mais limpa. "Eu me viro se alguma coisa aparecer por aqui." Manuel concordou, já voltando até a caminhonete. Antes, ainda parou e entregou seu velho revólver a João, além de uma caixa com munição adicional. "Se qualquer coisa ameaçar vocês, espante ou se defenda. Vou tentar voltar rápido." Observou o amigo partir, enquanto o motor roncava ao se distanciar pela trilha de poeira no solo seco. João engoliu em seco e olhou em volta. As horas seguintes seriam cruciais. Com passos lentos, verificou o perímetro próximo, subindo em algumas pedras para ter uma visão melhor. Conseguiu notar pegadas humanas, frescas, próximas a uma moita. Pareciam recentes, possivelmente de alguém que ficara espionando ali ou procurando algo. Quando voltou para junto da égua, encontrou o potro deitado, meio que enrolado na barriga dela, como se quisesse aquecê-la. A cena partiu o coração de João. Ter de lidar com aquelas duas vidas indefesas o fazia sentir uma mistura estranha de coragem e aflição. Deu um leve tapinha no flanco do potro, que levantou a cabeça, ainda mostrando certa desconfiança, mas não se afastou.
O sol estava bem alto quando João percebeu que parte do sangue na bandagem começava a secar, indicando que o sangramento dera uma trégua. A égua dormitou por um curto período, respirando de maneira pesada, mas constante. A febre ainda não havia cedido, mas João torcia para que o antibiótico começasse a fazer efeito. Ele conferiu a própria arma, certificando-se de que estava carregada. A quietude do lugar o deixava nervoso. Em um momento de pausa, bebeu água e comeu um pedaço de carne seca que guardava na mochila. Precisava manter as forças, pois não sabia quanto tempo levaria até Manuel regressar. Checou a bandagem de trovão e conversou baixinho com o cavalo, que relinchou em resposta. Sempre foi um animal companheiro, e agora mais do que nunca representava um elo de segurança para João. Perto do final daquela tarde, a luz do sol já projetava tons alaranjados no céu. Nenhum coiote se mostrara, mas não significava que eles não estivessem na espreita. Ainda inquieto, João avaliava o caminho que Manuel tomaria na volta, contando mentalmente o tempo. Havia risco de anoitecer antes que o amigo retornasse, e lidar com desconhecidos na escuridão seria ainda pior. Quando finalmente ouviu o ronco distante de um motor, João se pôs de pé, aliviado. Podia ser Manuel. Logo percebeu, contudo, que não se tratava do barulho característico da caminhonete velha do amigo. Era um som mais baixo, quase como se estivesse num ponto mais afastado. Então, surgiu uma pequena luz tremulante, fraca, que parecia avançar pelos campos para perto de onde ele estava. Cauteloso, repousou a mão no cabo do revólver que Manuel lhe emprestara, trocando olhares rápidos com o potro, que ergueu as orelhas atento. A égua mexeu a cabeça, incomodada, provavelmente sentindo o leve tremor no chão. O coração de João acelerou, temendo que fossem os mesmos indivíduos responsáveis pelo disparo ou algum outro grupo igualmente perigoso. A luz zigue-zagueava, como se procurasse um caminho. O tempo parecendo se arrastar a cada segundo que passava. João e Manuel trocam olhares preocupados ao notar uma pequena, trêmula luz à distância avançando em sua direção. A pequena luz trêmula se aproximava a passos lentos, cortando a escuridão que envolvia o descampado. João e Manuel, em um reflexo imediato, buscaram se esconder atrás de uma moita de arbustos secos, levando a égua e o potro para uma sombra mais densa. O animal ferido arfava baixinho. Apesar dos cuidados iniciais, ainda estava muito fraca, e o potro, sem soltar um relincho sequer, apenas mantinha as orelhas baixas, como se tivesse consciência de que qualquer ruído poderia atrair perigo. O motor que rugia à distância não pertencia à velha caminhonete de Manuel, e isso os deixava ainda mais tensos. João sussurrou para o amigo: "Apaga aquela fogueirinha que fizemos, depressa." Manuel concordou com a cabeça, correu até o pequeno fogo que usaram para espantar animais e o sufocou com terra, apagando as últimas brasas. Tudo ficou ainda mais escuro, mas pelo menos não haveria clarão para denunciar suas posições. Eles se entreolharam, tentando pensar em algum plano para sair dali em segurança, pois era evidente que a tal luz balançante não prenunciava boa coisa. Passados alguns segundos, o feixe de luz se aproximou o suficiente para que pudessem ver o reflexo de faróis cortando a distância. Era um carro modesto, mas suspeito para aquele horário. João ouviu vozes abafadas, talvez 2 ou 3 pessoas conversando baixo. Não conseguia entender as palavras exatas, mas a menção a cavalos lhe pareceu clara. Seu coração apertou. Poderia ser o grupo que andava atrás de Mustangs? Ou outros indivíduos que queriam roubar animais? Ele fez sinal para Manuel, indicando que precisavam sair dali antes de serem vistos. Apontou para o reboque que Manuel conseguira emprestado do amigo da região, estacionado a poucos metros. Se conseguissem botar a égua e o potro dentro e engatar rápido na caminhonete, talvez tivessem chance de partir sem chamar atenção. O grande problema era o estado da égua. Ela mal se aguentava em pé. "Vai ser arriscado, mas não temos escolha", sussurrou João. "Tenta dar a partida na caminhonete sem acender farol. Eu vejo se consigo guiar a égua para o reboque." Manuel concordou. Movimentou-se sorrateiramente até seu veículo, tomando cuidado para não pisar em gravetos que denunciassem sua presença. Já João virou-se para a égua, tocou seu pescoço úmido de suor e falou baixinho: "Preciso que aguente mais um pouco. Vamos sair daqui." O potro, ao notar o movimento, caminhou assustado em volta da mãe. Com muita cautela,
João tentou fazer a égua se levantar, puxando suavemente as rédeas improvisadas. Ela relinchou em protesto, a perna ferida tremendo de dor. Mesmo assim, deu um impulso cambaleante e, com a ajuda de João, se ergueu o suficiente para dar 2 ou 3 passos. A respiração saía entrecortada, mas pelo menos se mantinha de pé por alguns instantes. A alguns metros dali, Manuel engatou a marcha da caminhonete em ponto morto e a deixou rolar, para evitar o barulho intenso do motor. O terreno descia levemente, o que ajudou a deslocar o veículo quase sem ruído até o ponto em que seria possível prender o reboque. Ouviam-se agora as vozes um pouco mais perto, seguidas de uma risada que não indicava nada de bom. Apesar disso, Manuel conseguiu acoplar o reboque no engate, fazendo o mínimo de barulho possível. João, por sua vez, movia a égua lentamente. O potro tremia, mas continuava ao lado dela, quase encostado no flanco materno. Um estalido de pedra sob a ferradura fez o som mais alto do que João gostaria. Ele congelou, temendo que os desconhecidos fossem se voltar na direção deles. As vozes pareceram mais atentas de repente, e o facho de luz se virou de maneira a iluminar um pedaço de arbustos não muito distante. João prendeu a respiração, o corpo inteiro tenso, certo de que se apontassem o farol um pouco mais à direita, veriam os 4 se movendo. Mas, por sorte ou distração, a luz passou longe. Precisavam se apressar. Com um esforço de coragem, João praticamente apoiou parte do peso da égua, conduzindo-a rumo à rampa do reboque. O potro, hesitante, cheirou o interior escuro e acabou subindo aos tropeços. A égua fez um movimento dolorido, quase desabando, e soltou um relincho mais forte que tudo o que se ouvira até então. Isso ecoou pelo terreno, rasgando o silêncio. Os homens que estavam ali soltaram exclamações e apontaram as lanternas na direção daquele grito. "Droga!" João xingou baixinho, tentando empurrar a égua para dentro enquanto Manuel subia correndo na boleia para dar a partida. O motor da caminhonete roncou, rompendo o clima de furtividade. No mesmo instante, a luz do carro estranho começou a varrer a escuridão, como se procurasse a origem do relincho. João prendeu a corrente do reboque, escalou a lateral para verificar se a égua não estava se debatendo lá dentro. Enquanto isso, Manuel pisou no acelerador, lançando uma nuvem de poeira para trás. Poucos segundos se passaram até que surgiu uma silhueta humana, com uma lanterna forte apontada para eles. Uma voz áspera gritou: "Ei, parados aí!" João só teve tempo de erguer a espingarda e disparar um tiro de advertência para o alto. O estampido retumbou na noite, fazendo o homem recuar com a lanterna. A caminhonete arrancou em disparada, sacolejando o reboque. João sentiu o coração na boca ao pensar na égua e no potro ali dentro. Mas não havia opção. Se ficassem, corriam sério risco de serem roubados ou algo pior. Com o farol agora ligado, Manuel seguiu pela estrada de terra. Lá atrás, ainda podiam ver o clarão dos faróis do veículo desconhecido, que decidiu perseguir. A corrida se intensificou. O reboque balançava a cada buraco e João, do banco do passageiro, tentava a todo custo manter a mira pronta caso precisasse se defender. O vento entrava pela janela, levando poeira aos olhos e misturando-se à adrenalina da fuga. A luz do veículo dos perseguidores oscilava no retrovisor, aproximando-se. Manuel trocou de marcha e o motor da velha caminhonete roncou sofrido, mas respondeu. João podia sentir o potro relinchando de pânico lá atrás e rezava para que a mãe estivesse suportando o tranco. Para tentar despistar o carro, Manuel pegou um atalho por uma estrada estreita, cheia de cascalho, levantando uma imensa nuvem de poeira. A certa altura, os faróis dos perseguidores sumiram por um instante, bloqueados pela cortina de terra fina. "Segura firme!" gritou Manuel, virando o volante para a esquerda. A caminhonete derrapou nas pedras soltas, quase saiu da estrada, mas ele conseguiu recobrar o controle. Nesse meio tempo, os faróis dos perseguidores reapareceram, mas agora meio deslocados, indicando que talvez tivessem perdido a rota principal. Ainda assim, a sensação de perigo persistia. João escutou um estrondo atrás, como se algo tivesse batido no chassi do reboque, mas não dava para parar e verificar. Precisavam continuar. Depois de mais alguns minutos, a estrada se abriu numa curva suavemente íngreme, ladeada por arbustos densos. Manuel aproveitou para desligar o farol e jogar o veículo para trás da vegetação, reduzindo a marcha até quase parar.
A poeira ainda pairava no ar, enquanto permaneciam em silêncio, tensos, esperando para ver se os outros passariam direto. O ruído do motor inimigo soou distante, mas constante. Passaram breves segundos que pareceram eternos, até que o som diminuiu, dando a entender que haviam seguido por um caminho diferente. Acho que demos sorte, sussurrou Manuel, limpando o suor da testa. Por enquanto, João assentiu, olhando para trás. Desceu com cuidado e foi até o reboque. Abriu a portinhola lateral e viu a égua deitada, respirando com dificuldade, mas sem sangrar muito. O potro tremia, encostado nela, mas não parecia ferido. Aquilo deu um alívio momentâneo para João, que se abaixou e passou a mão na crina do bicho, falando baixinho. Vocês estão bem. Só falta um pouco para chegarmos em casa. De volta à caminhonete, Manuel engatou a marcha e avançou devagar para não levantar suspeitas. Conforme rodavam, observavam o céu escurecer ainda mais, salpicado de estrelas que brilhavam intensamente. O terreno irregular tornava a viagem lenta, mas era melhor do que arriscar cruzar novamente com aqueles homens. Eventualmente chegaram a um trecho mais amplo da via que conectava a estrada principal rumo ao rancho de João. Quando finalmente avistaram a cerca de madeira que delimitava a propriedade, tanto João quanto Manuel respiraram aliviados. Era uma visão reconfortante, mesmo que a tensão ainda pulsasse. Entraram no terreno e foram até um velho estábulo que João usava para guardar feno. Ali, ao menos, teriam paredes para proteger a égua e o potro. Vamos tirar eles do reboque com cuidado, orientou João, já abrindo a porta do estábulo. Precisamos ver se a perna dela não piorou com esses solavancos. Com esforço conjunto baixaram a rampa. O potro saiu quase tropeçando, balançando a cabeça com nervosismo. A égua tentou se levantar, mas ainda tremia muito. João e Manuel a apoiaram sob a barriga, guiando-a para que pudesse dar alguns passos até o canto forrado de palha. Ela gemeu, mas se acomodou no chão, quase desabando de exaustão. O potro, sem largar a mãe, se deitou ao lado dela, como que garantindo que estava tudo bem. Só então, na quietude daquele estábulo antigo, João pôde sentir as pernas fraquejarem. A adrenalina começava a ceder, e a preocupação com a saúde da égua se mantinha forte. Manuel colocou a mão em seu ombro, ambos ofegantes, partilhando um breve olhar de alívio e cumplicidade. Pelo menos, tinham escapado de um perigo iminente. E agora, em território familiar, talvez fosse mais fácil montar uma defesa ou chamar a polícia local. João pegou uma escova e um pano limpo, tentando acalmar o potro, que continuava a tremer de susto. Acho que demos o primeiro passo, Manuel, disse, acariciando o animal. Mas ainda não terminamos essa batalha. Enquanto passava um pano úmido pelo flanco da égua, conferindo o curativo que fizera antes, João teve um sobressalto ao ouvir barulho de motor lá fora. Era algo distante, mas suficiente para fazê-lo largar tudo por um instante e se colocar em alerta. Enquanto cuidava da égua, João ouve novamente o barulho distante de um motor. Será que os homens o seguiram até ali? João congelou ao ouvir aquele som de motor distante. Passado o primeiro susto, percebeu que o barulho não se aproximava de fato, mas ainda assim sua preocupação não diminuía. Dentro do estábulo, a égua ferida permanecia deitada sobre a palha, respirando de forma irregular. O potro, encolhido contra o flanco da mãe, mantinha-se alerta, as orelhas se mexendo a cada ruído suspeito. Manuel largou as ferramentas e veio para perto, limpando as mãos na calça. Acha que eles descobriram nosso paradeiro? Perguntou Manuel, contendo a voz para não afugentar mais ainda os animais. Sinceramente, não sei. João manteve os olhos voltados para fora, espiando por uma fresta na porta do estábulo. De qualquer forma, precisamos nos preparar. Se for aquele pessoal atrás de Mustangs, não vão deixar barato. Do lado de fora, a escuridão da noite dominava. Alguns vagalumes piscavam por entre as cercas e o vento balançava as folhas das poucas árvores perto dali. João fechou a tranca do estábulo, mas não se sentiu realmente seguro. Sabia que o rancho era grande e de acesso relativamente fácil a quem quisesse tentar algo. Ajeitou o chapéu de palha na cabeça e voltou até a égua, que agora gemia baixinho. Ao ajoelhar-se, notou que ela estava mais quente do que antes, um sinal de que a febre aumentava. Vamos precisar cuidar disso rápido, murmurou, deslizando a mão pelo pescoço dela. O animal gemeu,
o olhar ainda refletindo dor, mas também certa confiança em João. Manuel foi até um armário improvisado no canto do estábulo, onde João guardava algumas plantas medicinais que a avó lhe ensinara a usar. Pegou um punhado de folhas secas e as colocou num recipiente para macerar. Em seguida, misturou um pouco d'água num pote de metal que encontrou ali. Tinha aprendido, ao longo dos anos, a improvisar tratamentos básicos para febre e inflamação em cavalos. Ainda assim, não deixava de ser um risco enorme se a infecção fosse mais profunda. Enquanto Manuel preparava a infusão, João se aproximou do potro, que mantinha o focinho quase colado ao rosto da mãe. Percebeu que o bichinho tremia ligeiramente. Decidiu falar com uma voz terna, do jeito que sempre fazia para acalmar cavalos mais jovens. "Tá tudo bem? Vamos cuidar de vocês dois." Passou a mão suavemente pelas crinas do potro, sentindo a respiração rápida do animal contra sua palma. O potro não recuou, o que já era um bom sinal de confiança. Com a ferida da mãe ainda sangrando levemente, o filhote parecia instintivamente entender que só lhes restava depositar esperança naquele humano. Manuel aproximou o pote com o preparado, que exalava um cheiro forte de ervas amargas. Mergulhou um pano limpo na mistura, torcendo-o em seguida. "Vou tentar esfriar um pouco a temperatura dela", explicou, pedindo a João que afastasse o potro por alguns instantes. Com cuidado, Manuel encostou o pano úmido no pescoço da égua, que se remexeu incomodada, mas não resistiu. Aquilo podia ajudar a baixar a febre, pelo menos temporariamente. Enquanto isso, João lançou um olhar rápido para Trovão, que estava numa baia ao lado, relinchando baixinho como se perguntasse o que estava acontecendo. "Eu sei, amigão", suspirou João. "Você também deve estar preocupado." O cansaço finalmente pesou. Eles haviam passado quase a noite inteira em claro, fugindo e cuidando de feridos. Mas não podiam dormir agora. Precisavam garantir que não havia mais invasores rondando o local. Também precisavam monitorar a égua, atenta a qualquer sinal de piora. E ainda, preparar o rancho para o caso de receberem uma visita indesejada. "Vou checar o portão principal", disse João a Manuel. "Tranque tudo por dentro, feche as janelas do estábulo e fique de olho. Se ouvir algo, me avise." Manuel assentiu, com expressão tensa. Pegou o revólver que guardava na cintura e manteve a mão firme nele. João saiu e seguiu pela área aberta até a casa principal, olhando as sombras projetadas pelos postes de luz do rancho. O silêncio era quase opressor, pontuado apenas pelo farfalhar das folhas. A cada novo passo, sua mente revisava a sequência de problemas que se acumulavam. Tinha um animal gravemente ferido, um potro assustado e possíveis ladrões de cavalos soltos nas redondezas. Ao chegar ao portão, conferiu as travas e colocou algumas barras de madeira para reforçá-lo por dentro. Observou rastros no solo, marcas de pneus e sinais de pisadas recentes. O peito apertou. Aquilo confirmava que, de fato, alguém chegara muito perto. Respirou fundo, terminando de travar tudo antes de retornar ao estábulo, sempre de olho nas esquinas do terreno. De volta, encontrou Manuel terminando de checar as laterais do prédio. Também tinham uma pequena despensa colada ao estábulo, onde guardavam ração e feno. Para evitar surpresas, empilharam alguns fardos junto das paredes, dificultando a entrada de estranhos. Depois, sentaram-se num caixote ao lado da égua, exaustos, mas com os nervos à flor da pele. A Mustang respirava em um ritmo irregular. De tempos em tempos, soltava um suspiro sofrido, mas parecia um pouquinho mais calma, talvez pela compressa fria que Manuel fazia questão de refazer a cada meia hora. Ainda demonstrava febre, e o sangramento não havia parado por completo. João amaldiçoava a falta de um veterinário profissional por perto. "Você acha que ela pode resistir até o dia clarear?" Manuel quebrou o silêncio, a voz baixa e carregada de preocupação. "Espero que sim", respondeu João, olhando para o potro, que cochilava encostado na mãe. "Ela é forte, e esse pequeno precisa dela viva." Estavam ambos sujos, cheirando a poeira e suor. Manuel levantou-se para buscar água no poço dos fundos, que por sorte não ficava muito distante. Enquanto enchia o balde, escutou algo cair dentro do estábulo. Correu de volta para ver o que era. Encontrou o potro assustado e João olhando para o alto. Uma corda presa ao teto havia se soltado e pendurado no meio do caminho, fazendo um estrondo ao bater numa parede de tábua.
O potro recuou até o canto, tremendo, e quase pisou na perna machucada da mãe. João, de reflexo, agarrou a crina do animal, puxando-o delicadamente para longe. O pequeno relinchou baixinho, ainda ofegante. Tá tudo bem, tá tudo bem. João repetiu, passando a mão no pescoço do bicho. O barulho, afinal, foi só um susto. Manuel soltou um riso nervoso, tentando aliviar o clima. Guardaram a corda em um canto seguro e voltaram a atenção para a égua. A febre dela não parecia baixar. Manuel olhou para João, tocou o ombro dele e disse: se eu pudesse, chamaria um veterinário agora. Mas é noite, e estamos longe de tudo. Talvez pela manhã. Não podemos arriscar sair do rancho agora. Se alguém estiver mesmo perseguindo esses cavalos, eles podem aproveitar nossa ausência. João tomou um gole de água, limpando a boca com as costas da mão. Já ouvi boatos sobre gente que vende cavalo selvagem em outros estados. Não se importam com ferimentos ou com o destino do animal, só querem lucrar. Manuel fez uma careta mexendo no chapéu. Parecia transtornado com a ideia. Ambos sabiam que havia gente perigosa disposta a qualquer coisa para capturar mustangs, sejam eles saudáveis ou feridos, principalmente um potro que podia ter algum valor raro. A noite avançou silenciosa. De vez em quando, eles iam até a porta do estábulo, espiavam a escuridão e voltavam para verificar a égua. A esse ponto, ela estava mais ofegante, mas mantinha os olhos semicerrados, sem sinal de lutar contra o curativo. João notou certo inchaço no local da bala, indicando que a infecção podia estar se alastrando. Limpou o suor da testa sem saber o que mais poderia fazer. Lembrou-se de orar baixinho, pedindo a Deus ou a qualquer força que ajudasse aquela criatura inocente. De repente, o potro, que estivera inquieto por um tempo, deitou a cabeça na coxa de João. Aquele contato inesperado fez com que João percebesse o quanto o bicho confiava nele agora. Um vínculo nascera naquele caos. Ele afagou o pescoço do pequeno, que fechou os olhos, exausto. Vamos dar um jeito, prometo, sussurrou. Manuel, com a espingarda no colo, confirmou com um aceno. A gente não vai deixar ninguém tocar neles. Amanhã cedo a gente procura ajuda de verdade, chama quem precisar. João concordou. Sentia o corpo moído, mas a determinação ainda firme. Deixou-se ficar ali, sentado na palha, enquanto o potro cochilava a seu lado e a égua tentava descansar. Manuel se ofereceu para fazer a primeira vigília, mantendo os ouvidos atentos para qualquer aproximação. Precisavam, mais do que nunca, proteger o rancho e aqueles animais. Lá fora, a lua estava encoberta por nuvens, tornando tudo ainda mais escuro. A cada brisa, uma fresta de vento entrava pelo vão das madeiras, fazendo um leve assobio. E foi nesse clima de apreensão que a madrugada se arrastou, com João e Manuel se revezando para cuidar dos bichos e assegurar que nenhum estranho estivesse invadindo a propriedade. Quando o céu começou a clarear num tom suave de laranja, trazendo os primeiros sinais de que o sol se anunciava, Manuel levantou para conferir o estado da cerca na frente do rancho. Voltou alguns minutos depois, o rosto pálido de susto. João se ergueu, sentindo a coluna doer, e correu para fora, seguindo o olhar do amigo. Na luz tênue da manhã, era possível enxergar o que havia acontecido. O portão principal se encontrava parcialmente aberto, com sinais claros de arrombamento. Era como se alguém tivesse tentado forçar a entrada durante a madrugada. O coração de João apertou. Aquela visão confirmava o que temiam. Os ladrões estavam mesmo de olho na propriedade e nos mustangs. Na manhã seguinte, eles encontram o portão principal parcialmente aberto, como se tivesse sido forçado, sugerindo que os ladrões talvez estejam preparando um ataque direto. O sol nem bem despontava quando João e Manuel se aproximaram do portão principal, ainda impactados pela visão de que alguém tentara forçá-lo durante a noite. A madeira exibia marcas de arranhões e o trinco estava ligeiramente torto, como se tivessem usado um pé de cabra ou algo parecido. Uma leve brisa matinal agitava a poeira do chão, criando um clima de tensão crescente. Isso não é boa coisa, comentou Manuel, agachando-se para analisar o solo. Olha essas marcas de pneu. E tem pegadas também. João franziu a testa e passou a mão pelo trinco quebrado. Não haviam conseguido entrar. Pelo menos, não totalmente. Mas o recado era claro.
Quem quer que estivesse por trás dos disparos contra a égua Mustang da perseguição já sabia onde encontrá-la. Suspirou fundo, lembrando-se da febre que ainda dominava o animal ferido e da fragilidade do potro que se mantinha fiel ao lado da mãe. Vamos dar uma volta no perímetro do rancho para ver se encontramos mais alguma coisa, sugeriu João, erguendo o olhar para as cercas distantes. Precisamos ter certeza de que não ficaram por aqui. Manuel concordou. Com a espingarda em punho, começaram a vasculhar os arredores. O sol, enfim, surgia no céu, iluminando os campos e revelando os traços de um rastro de pneus que seguia algum trecho da cerca. Depois de um tempo caminhando, Manuel chamou a atenção de João para algo no chão, um toco de cigarro ainda fresco, que ele recolheu cuidadosamente. Alguém ficou aqui parado por um tempo, constatou Manuel, erguendo o cigarro entre os dedos. Aposto que estava vigiando o estábulo de longe. João sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo confirmava a vigilância contínua dos invasores. Lembrou-se de quando havia percebido sombras ou ruídos estranhos à noite, sempre achando que poderia ser o vento ou simples paranoia. Talvez não fosse apenas impressão. Aqueles homens sabiam exatamente o que estavam fazendo e pareciam muito interessados nos Mustangs. Decidiram retornar ao estábulo. Precisavam checar o estado da égua, que, segundo o que viram pela manhã, estava cada vez mais debilitada. Assim que abriram a porta, o potro saltou, assustado com o barulho. Ficou encarando os dois homens, bufando e mexendo a cabeça para se certificar de que não eram ameaças. João se aproximou devagar e lhe afagou o pescoço, murmurando palavras de calma. A égua continuava deitada, o flanco subindo e descendo num ritmo cansado. Manuel trocou olhares com João preocupado. Tem que ver se não o infectou mais, disse Manuel indo conferir a bandagem. Tá inchado em volta do ferimento e ela tá muito quente. João ajoelhou ao lado da égua, notando o olhar distante do animal. Parecia aliviada por não precisar fugir, mas sofria pela dor. O tecido estava ensopado de sangue e pus, e ao remover a gaze suja, perceberam que o local estava inflamado. O cheiro forte deixou claro que a infecção avançava. A gente precisa de ajuda profissional, insistiu Manuel. Não podemos fazer muito mais por ela sozinhos. João assentiu, frustrado. Quando ia dizer algo, ouviram um ruído repentino do lado de fora. Parecia um tronco se partindo, ou talvez alguém pisando num galho seco. Imediatamente, ambos ficaram em silêncio. João fez sinal para Manuel pegar a espingarda, enquanto ele puxava o revólver da cinta. Com o coração acelerado, caminharam em direção à saída do estábulo. Assim que abriram a porta, depararam-se com um homem alto, de chapéu baixo e camisa surrada, parado no meio do pátio. Trazia no rosto uma expressão de tédio e cinismo e tinha uma arma presa ao coldre na cintura. João e Manuel se sobressaltaram, mas não chegaram a disparar. O estranho ergueu as mãos com calma, demonstrando não ter medo. Bom dia, senhores. Começou ele, com um sorriso enviesado. Preciso ter uma palavrinha com vocês. Manuel estreitou os olhos, mantendo a espingarda apontada. João deu 2 passos à frente, tentando aparentar firmeza. Quem é você? O que quer aqui? Perguntou, tentando disfarçar a inquietação. O sujeito ignorou a pergunta e olhou na direção do estábulo, como se já soubesse o que havia lá dentro. Sei que vocês dois andaram se metendo com um Mustang ferido, falou num tom desdenhoso. E esse potro também. Sabe, há gente que acharia isso bem interessante. João imediatamente entendeu do que se tratava. O homem estava ali para ameaçá-los, talvez para negociar ou exigir que entregassem os cavalos. A raiva subiu ao rosto de João, mas ele tentou se controlar. Esses cavalos não são seus, nem de ninguém. A égua está muito ferida, retrucou com a voz firme. Se veio em busca deles, perca seu tempo. Aqui não tem espaço para crueldade. O estranho deu um passo à frente, ainda sem recuar as mãos, mas de olho no revólver de João e na espingarda de Manuel. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele deu uma risadinha, arrastando o calcanhar no chão poeirento. Tem gente grande interessada nesse Mustang, e se vocês não quiserem problemas, melhor devolvê-lo para o deserto, ou repassar para quem entende de lucrar com isso. Manuel respirou fundo, trocando um olhar rápido com João. A situação ameaçava explodir num confronto a qualquer momento. Decidindo agir, Manuel deu um passo ao lado,
apontando a espingarda para o céu e disparando um tiro de advertência. O estrondo ecoou pela área, assustando pássaros e fazendo o homem recuar alguns centímetros. "Vai embora daqui!" gritou Manuel com a voz trêmula de raiva. "Esse rancho é propriedade privada. Não tem espaço para bandido." Por um instante, o sujeito não reagiu. Apenas o sorriso se desfez. Ele abaixou as mãos e encarou Manuel e João com frieza. Tá certo. Tô indo, mas fiquem espertos", disse, puxando devagar a aba do chapéu, como despedida forçada. "Tem mais gente interessada nisso, não só eu. Vocês não vão dar conta de segurar esse bicho por muito tempo." Fez meia volta e caminhou, sumindo entre o pó da estrada de terra. João sentiu a garganta seca enquanto Manuel o observava com expressão assustada. Não havia dúvidas de que aquele homem era parte de um grupo maior, possivelmente ligado a Lucero, o nome que já circulava como um traficante de cavalos selvagens. Quando voltaram para dentro do estábulo, o potro estava em pé, as narinas dilatadas, percebendo o cheiro de pólvora. A égua mal abrira os olhos. A febre a consumia aos poucos. Manuel proferiu um palavrão, batendo a mão na lateral da coxa. "Isso não vai acabar bem se eles voltarem com mais gente, João. Precisamos dar um jeito nessa égua antes que eles tentem algo." João tocou a testa do animal, sentindo a temperatura altíssima. Sentiu um peso na consciência por não conseguir resgatá-la imediatamente, mas não tinha meios de levá-la a uma clínica veterinária sem um reboque adequado ou ajuda de alguém mais preparado. Precisavam improvisar ali mesmo. "Vou pegar mais água fria. Vamos tentar baixar a febre." Ele olhou para Manuel, que já separava uma seringa improvisada com antibióticos que restavam. "Não vai ser o suficiente, mas temos que insistir." Enquanto preparavam compressas e trocavam as ataduras, tentavam afastar o potro para não atrapalhar, mas ele insistia em colar o focinho ao pescoço da mãe, como se não suportasse ficar longe. O olhar do animalzinho cortava o coração de João, que enquanto passava o pano úmido no flanco da égua, murmurou: "Desculpa, amiguinho, tô fazendo o melhor que posso." Os minutos avançavam, e a cada tanto Manuel ia até a porta vigiar se o estranho havia voltado ou se existiam outros rondando a propriedade. Tudo indicava que, embora tivessem conseguido afugentá-lo por hora, aquilo era apenas o começo. Rumores de um homem conhecido como Lucero, que chefiava um grupo especializado na captura de cavalos selvagens, vinham à mente de João como um eco constante. Talvez tivessem tropeçado em algo grande demais e agora estavam no olho do furacão. "Não dá mais para vacilar", disse João, depois de um tempo, enxugando o suor do rosto. "Preciso pensar em proteger todo o rancho. A gente não sabe se eles vão voltar à noite ou durante o dia." Manuel concordou, verificando a munição que ainda tinham. Pouca coisa, o suficiente para espantar alguns invasores, mas provavelmente não para enfrentar uma gangue inteira. Enquanto isso, a égua deixou escapar um relincho fraco, mexendo-se no chão, o que provocou um gemido de preocupação no potro. João se abaixou mais uma vez, pressionando suavemente a região infectada. Ela tremeu, fechando os olhos. "Resiste só mais um pouquinho", sussurrou, sentindo o coração apertado. "Você vai ficar boa, confia em mim." A situação era delicada. Tinham de defender a égua e o potro, tratar a infecção, manter o rancho protegido e ainda descobrir como deter ou ao menos despistar esse grupo perigoso. O risco de um ataque maior era evidente e o medo se misturava à determinação de não ceder os animais a gente sem escrúpulos. Ao cair da tarde, as cores do céu se transformaram em tons de rosa e laranja, espalhando uma luz melancólica pelo rancho. João e Manuel se revezavam entre preparar comida simples, trocar as compressas da égua e vasculhar a área externa. Trovão, o cavalo de João, também mostrava sinais de agitação, captando atenção no ar. Quando o sol desapareceu no horizonte e a noite começou a envolver tudo em sombras, um som grave de motores ecoou ao longe, como se frotas de caminhões ou carros pesados atravessassem a estrada. João e Manuel sentiram o peito apertar, pois sabiam que não era coincidência. Eram homens a caminho, muito provavelmente ligados ao homem que os abordara mais cedo. A noite cai novamente, trazendo consigo o ronco ameaçador de motores que parecem se aproximar do rancho, indicando que o confronto com os ladrões pode estar mais próximo do que nunca. A noite envolveu o rancho como um véu pesado,
iluminada apenas pelas lâmpadas fracas presas às varandas e pelos vagalumes que piscavam nos pastos distantes. João e Manuel estavam de prontidão, cada um tomando conta de um lado do terreno, na esperança de perceber qualquer sinal de invasores. O silêncio que tomava conta do lugar não era tranquilizante. Pelo contrário, parecia gritar que algo ruim estava a caminho. Dentro do estábulo, a égua ferida resistia como podia. A febre subia e descia, deixando-a com o olhar turvo e o corpo trêmulo. Vez ou outra, ela tentava erguer a cabeça para vigiar o potro, que permanecia ao seu lado como um fiel escudeiro. A cada relincho baixo que a mãe soltava, o filhote se agitava, dando pequenos passos em círculos, sem saber o que fazer além de ficar por perto. João conseguia ouvir, mesmo do lado de fora, os gemidos suaves da égua. Aquilo o angustiava demais. Manuel, posicionado perto do portão principal, levou a mão à arma quando notou um farol cortando a escuridão lá adiante. Por alguns instantes, apenas um feixe de luz vagava ao longe, mas logo surgiram outros, como se mais veículos se aproximassem. Um calafrio percorreu suas costas. Rapidamente ele sinalizou para João, que correu para junto dele, passos firmes esmagando a terra seca sob as botas. "Estão vindo em grupo", sussurrou Manuel, o rosto tenso. "Se forem os mesmos de antes, não vão nos dar trégua." João engoliu em seco. Tinha certeza de que eram os homens ligados ao sujeito que estivera ali mais cedo, exigindo a entrega do Mustang. Dali a pouco, vozes baixas puderam ser ouvidas na entrada do rancho. Os feixes de luz dos faróis começaram a se espalhar, lançando clarões que recortavam a noite e faziam brilhar o pó que o vento levantava. "Vamos para o estábulo", decidiu João, apontando na direção do prédio de madeira. "Precisamos ficar junto da égua e do potro, senão eles os levam sem esforço." Com passadas rápidas, os dois atravessaram o pátio central. As lanternas dos invasores os captaram por um breve segundo. Ouviu-se um grito lá de fora, algo como "Eles estão ali!" E, em resposta, um disparo cortou o silêncio. A bala atingiu uma das ripas da cerca, gerando um estalo seco. João e Manuel se abaixaram por instinto, protegendo a cabeça. "Corre!" exclamou Manuel, empunhando a espingarda. Chegaram ofegantes à porta do estábulo, fechando-a por dentro. O potro correu na direção de João, quase esbarrando no corpo frágil da mãe, que continuava deitada. A respiração da égua estava ofegante, os pelos úmidos de suor. João se ajoelhou ao lado dela, verificando a bandagem. Sentiu o calor intenso da febre sob a palma da mão, e seu estômago revirou ao constatar que a situação piorara. Manuel olhou pela janela lateral, uma abertura coberta com uma tela de arame, e enxergou sombras se movendo entre os feixes de luz. Um segundo tiro ecoou, estilhaçando a lamparina que iluminava parte do pátio. O breu se tornou ainda mais denso. "Precisamos defender este lugar", gritou, tentando manter a voz firme. Trovão, o cavalo de João, começou a relinchar em uma das baias, inquieto com os estampidos. João correu até ele e o acariciou no pescoço, procurando acalmá-lo. Precisavam que Trovão ficasse lúcido caso fosse preciso agir rapidamente. "Manuel, tenta fechar aquela fresta no fundo", pediu João, apontando para um buraco na madeira por onde um homem poderia passar. "Eu fico de olho aqui na frente." Enquanto Manuel empilhava algumas caixas de madeira e fardos de feno para bloquear a passagem, João voltou para perto da égua e do potro. Sentia o coração quase saltar do peito. O potro, tão pequeno, estava em pânico, fungando o ar de forma desesperada. De alguma maneira, a presença de João parecia acalmá-lo minimamente. "Você vai ficar bem", murmurou, sem saber se falava para o animal ou para si mesmo. O lampejo repentino dos faróis do lado de fora cortou as frestas do estábulo, e vozes duras tomaram conta do espaço. Ouviam-se frases como "Saia daí, não vai adiantar se esconder", e "Entreguem o Mustang e não vai ter morte". João trocou um olhar aflito com Manuel. Não havia espaço para diálogo com gente assim. Sabiam que, se entregassem os cavalos, os animais teriam destino cruel, talvez revenda ilegal ou abate. Era impensável. Outro tiro. Desta vez, a bala varou parte da porta, lascando tábuas e espalhando farpas pelo chão. João se jogou ao lado do potro, protegendo-o com o corpo,
enquanto Manuel se posicionou atrás de um pedaço de muro interno e atirou para o alto como alerta. A resposta veio com mais disparos, fazendo o estábulo estremecer. "Estão tentando nos encurralar!" gritou Manuel, limpando o suor da testa. "Precisamos de uma saída, ou eles vão pôr fogo nisso aqui!" As palavras dele causaram calafrios em João, que ergueu o olhar e notou as lamparinas a óleo penduradas em suportes na parede do estábulo. Uma faísca certeira e tudo viraria cinzas, a égua e o potro presos em meio às chamas. Precisavam reagir de forma inteligente, mas a situação parecia se complicar a cada segundo. Com cuidado, João se aproximou da porta e a entreabriu, tentando ver quantos homens estavam ali. Viu ao menos 5 ou 6 sombras se movendo sob a luz dos faróis, armas apontadas. Um sujeito robusto, usando um chapéu gasto, esbravejava ordens aos demais. A julgar pela postura firme e pelo tom de voz, parecia ser o líder do grupo. Possivelmente o tal Lucero de quem tanto ouviam falar. João sentiu a raiva e o medo se misturando, mas tentou manter a cabeça fria. "Voltem para o carro e vão embora", berrou João, ainda sem se expor. "Aqui vocês não vão levar nada, seus covardes." Ouviu-se uma gargalhada coletiva do lado de fora, seguida por mais tiros que acertaram o telhado, fazendo cair lascas e poeira. Trovão relinchou de pânico e o potro se encolheu sob as patas da mãe, que respirava num esforço evidente. A febre a estava consumindo e ela quase não reagia aos disparos. "Ou vocês abrem essa porta ou vamos abrir do nosso jeito", gritou o homem robusto, a voz reverberando pelo terreno. João olhou para Manuel, que tentava manter a arma firme, mas estava pálido. Sabiam que resistir a tantos homens armados seria quase impossível. Ao mesmo tempo, não podiam simplesmente fugir e deixar a égua e o potro para trás. Um cheiro de gasolina começou a se misturar ao ar da noite, acendendo o alerta de todos ali dentro. "Eles vão tacar fogo", sussurrou Manuel, desesperado. João examinou a lateral do estábulo, procurando alguma rota de fuga. Havia uma pequena porta nos fundos, mas era estreita e ficava quase bloqueada por feno e material de limpeza. Pior, para levar a égua naquele estado seria um sofrimento enorme, e o potro certamente não abandonaria a mãe. Toda a situação parecia insustentável. Sem aviso prévio, uma tocha acesa voou por cima da cerca, quicou no chão de terra, espalhando faíscas. Felizmente não caiu em lugar inflamável, mas bastava que acertassem um ponto cheio de palha para o estábulo se tornar um inferno. Manuel disparou mais um tiro, mirando o chão próximo aos pés dos invasores para tentar espantá-los, mas só conseguiu irritá-los ainda mais. 2 deles avançaram, atingindo com chutes a porta do estábulo, fazendo-a estalar sob o impacto. "Não vai adiantar atirar no escuro", sussurrou Manuel. "Mal consigo ver quem é quem lá fora." João fechou os olhos por um breve instante, tentando pensar. O calor do corpo febril da égua emanava pelas tábuas do estábulo e o potro roçava sua cabeça na perna dele, suplicando silenciosamente que não os abandonasse. Por todo lado, a ameaça crescia e o cheiro de combustível aumentava, fazendo o coração de João bater mais depressa. Estavam encurralados. Se fizessem um movimento brusco, poderiam ser mortos ali mesmo. Se não fizessem nada, os invasores tacariam fogo e os forçariam a sair às pressas, entregando tudo. Sentia cada músculo do corpo tenso, cada fio de cabelo arrepiado. Queria proteger aqueles animais, mas também sabia que sua vida e a de Manuel estavam em risco. Um berro ainda mais forte ecoou do lado de fora, anunciando a chegada de mais um veículo. Pelo barulho do motor, parecia maior, talvez um caminhão. João imaginou que poderia haver ainda mais homens do grupo. Era impossível combatê-los diretamente. O medo se convertia em desespero. Ele olhou para Manuel, que retribuiu o olhar, ambos sem palavras. O potro relinchou de um jeito fraco, despertando em João uma pontada de dor no peito. Se saíssem, a égua e o potro estariam nas mãos de gente cruel. Se resistissem, poderiam todos virar cinzas. E assim, diante da porta que balançava sob os chutes, com a noite iluminada por tochas e faróis, João sentiu o peso de uma decisão impossível. Estava prestes a perder tudo ou se arriscar até o fim, sem ter nenhuma garantia de vitória. Em volta, o rancho parecia pequeno demais para suportar tamanha pressão. Ele sentia que estava encurralado e não sabia mais o que fazer. A porta do estábulo tremia sob os chutes dos homens de Lucero,
e cada estalo da madeira fazia o coração de João disparar. O cheiro de gasolina no ar indicava a intenção do grupo, colocar fogo e forçar a rendição de todos. Com a égua ferida ali, quase sem condições de se mover, e o potro apavorado, a situação parecia sem saída. Porém, no meio daquele caos, João percebeu algo. A lateral esquerda do estábulo tinha uma abertura improvisada, bloqueada apenas por umas caixas velhas. Se conseguissem remover aquilo em silêncio, talvez pudessem escapar antes que os invasores conseguissem derrubar a porta principal ou atear fogo no telhado. Era arriscado, mas ficar ali significava morte certa para a égua e o potro. "Manuel", sussurrou puxando o braço do amigo. "Me ajuda a tirar essas caixas da lateral. A gente vai sair por ali." Manuel fez que sim com a cabeça e engoliu em seco, ainda tremendo de adrenalina. No canto, Trovão pisoteava o chão nervosamente, farejando o perigo. A égua, deitada, bufava com a respiração ofegante, enquanto o potro relinchava a cada nova batida na porta. João correu até ela, agachou-se e falou com a voz mais calma que conseguiu. "A gente vai te tirar daqui. Aguenta firme." Com cuidado, ele e Manuel empurraram as caixas, abrindo uma passagem para o lado de fora. Abertura estreita, mas o suficiente para passar uma pessoa e, se tudo desse certo, puxar a égua por ali. A cada movimento, as ripas velhas do estábulo rangiam e João temia que os homens do lado de fora percebessem. Para distrair os invasores, Manuel aproveitou e disparou a espingarda contra a porta, fazendo barulho e dando a impressão de que ainda estavam lá dentro, resistindo. "Vamos, é agora ou nunca!" Manuel arfou, já pegando a corda que servia de guia para a égua. João passou primeiro. Sentiu o ar fresco da noite e o vento gelado batendo no rosto suado. Do outro lado não havia ninguém, pois a maior parte dos homens de Luceiro se concentrava na frente do estábulo. De lá, vinham as vozes furiosas e os sons de batidas na madeira. Sem perder tempo, João voltou para ajudar Manuel a puxar a égua. O potro, embora assustado, acompanhou voluntariamente, encostando-se à mãe. O esforço para mover a égua foi enorme. Ela mal aguentava erguer o corpo, cambaleando assim que tentava ficar de pé. Mas, de alguma forma, encontrou forças na urgência do momento. Com bandagens ensopadas de sangue e o flanco ardendo em febre, deixou-se conduzir para fora daquele espaço que, instantes atrás, era seu abrigo. O potro relinchava baixinho, aflito, sem largar a mãe nem por um segundo. Trovão veio em seguida, tremendo, mas fiel. Após todos estarem do lado de fora, Manuel e João guiaram os animais para longe do estábulo, usando as sombras da noite como proteção. A poeira subia a cada passo e o coração dos dois batia acelerado. Sabiam que, se fossem vistos, uma saraivada de balas poderia atingi-los. Distantes o bastante para não serem ouvidos, pararam atrás de uma grande moita de arbustos. Dali, viram clarões de tochas e ouviram gritos furiosos quando os homens finalmente perceberam que o estábulo estava vazio. O barulho de algo pesado batendo na porta ecoou mais uma vez, seguido pelo estrondo de madeira cedendo. Uns segundos depois, veio a voz rouca de alguém praguejando. "Eles escaparam! Vamos procurar!" gritou outro, atiçando os companheiros. João e Manuel se entreolharam, cientes de que não poderiam permanecer ali. O rancho ainda estava cercado, e os homens espalhados pelos arredores. Em uma fração de segundos, João lembrou de um antigo celeiro abandonado na extremidade do pomar, a algumas centenas de metros. Era um lugar quase esquecido, com as telhas quebradas e vigas apodrecidas, mas poderia servir de esconderijo temporário. "Siga-me, Manuel, para o celeiro velho perto do pomar. Lá tem umas árvores ao redor que podem nos encobrir." Sem tempo para hesitar, conduziram a égua, o potro e Trovão por um caminho ladeado de arbustos, desviando das lanternas que dançavam ao longe. A cada galho que estalava sob os pés, congelavam de medo, porém avançavam. A égua tropeçava vez ou outra, quase indo ao chão. Quando chegavam ao limite das forças, João fazia uma pausa rápida, oferecia uma golada de água do cantil e sussurrava incentivos. "Falta pouco, garota. Só mais um pouco." Atravessaram o pomar, onde as árvores altas projetavam sombras trêmulas na terra. O vento carregava um cheiro de frutas maduras caídas, misturando-se ao odor de sangue e suor. O celeiro era visível mais à frente,
com a silhueta dos telhados emoldurada pela lua. Parecia desolado, mas ao mesmo tempo representava a melhor chance de proteção naquela hora. Por fim, chegaram à construção. A porta de tábuas estava entreaberta, pendendo de uma dobradiça velha. O interior era escuro, iluminado apenas pela claridade pálida que entrava pelas frestas do telhado. Assim que entraram, a égua vacilou e desabou no chão, exausta. O potro se aninhou ao lado dela, agitado, mas aliviado por estarem, ao menos, fora do alcance imediato dos tiros e das tochas. "Vamos fechar essa porta", pediu João, a voz cansada. Manuel fez força para erguer a porta e encaixá-la novamente, usando um pedaço de viga como tranca improvisada. O lugar cheirava a mofo e palha velha, com vigas lascadas e um janelão quebrado que deixava entrar a luz prateada da lua. O silêncio ali dentro contrastava com a gritaria que ainda se ouvia ao longe, dando a sensação de uma trégua, embora frágil. "Temos que tratar dela agora", disse Manuel, agachando-se diante da égua, que soltou um gemido dolorido. João pegou seu kit de primeiros socorros improvisado, tirando panos, uma garrafa de água e as ervas que trazia para compressas. Ajoelhou-se ao lado do animal e notou que, apesar de tudo, a febre parecia um pouco menos intensa do que antes. Talvez fosse a adrenalina do momento ou a simples vontade de sobreviver. Ele limpou a ferida com cuidado, trocando as bandagens, enquanto Manuel segurava o potro que insistia em chegar muito perto, arriscando pisotear o curativo. "Você é forte, hein?", murmurou João, a mão afagando a crina áspera da égua. "Vai superar isso. Vamos todos sair dessa." O potro, então, deitou o focinho no ombro de João, como se agradecesse. Por instantes, aquele gesto de confiança aqueceu o peito de João, lembrando-o do porquê estava lutando tão bravamente. Eles precisavam de um segundo de paz para reorganizar as ideias. Examinando o lugar, Manuel encontrou ripas de madeira que poderiam tapar algumas brechas. Começou a trabalhar em silêncio, escorando as paredes e bloqueando possíveis entradas. O celeiro era, de fato, velho e mal conservado, mas qualquer barreira extra ajudaria. De lá fora, podiam ver o clarão das lanternas movendo-se pelo pomar e as vozes se aproximando em intervalos irregulares. Lucero e seus homens vasculhavam tudo, bufando de raiva por não terem capturado os mustangs. No meio da tensão, João confessou a Manuel: "Nunca imaginei que defender um cavalo selvagem no meu próprio rancho chegaria a esse ponto. A gente criou gado por gerações, Manuel. Cuidamos das cercas, das plantações, mas entrar em conflito com gente tão perigosa nunca fez parte do plano." Manuel suspirou, acabando de pregar uma das madeiras de reforço na janela quebrada. "Se a gente deixar esses animais nas mãos deles, é crueldade certa. O lucro fala mais alto para esses bandidos. E nós, que só queremos viver em paz, estamos aqui sem saber se vamos ver o amanhecer." Por um momento, se entreolharam, ambos carregando arrependimento por não terem uma solução imediata, mas também compartilhando a convicção de que precisavam resistir. João respirou fundo, observando a égua deitada na palha suja, com o potro colado a ela. Precisavam de ajuda, e rápido. Não havia tempo para buscar o xerife na cidade mais próxima, que ficava distante horas de cavalgada. O telefone do rancho fora danificado nos tumultos recentes. Estavam ilhados, contando apenas um com o outro. Ainda assim, João se apegava à esperança de que a noite passasse sem outro ataque e que, ao primeiro sinal de sol, pudesse encontrar alguma forma de pedir reforço. Precisavam de um veterinário, ou ao menos de mais medicamentos, e também de proteção armada para enfrentar Lucero. Enquanto pensava nisso, Manuel voltou do canto do celeiro, trazendo cordas, um punhado de medicamentos e uma lanterna que conseguira salvar. "É o que consegui pegar lá em casa enquanto corria", explicou. "Ainda bem que deixei algumas coisas guardadas no alforge. Com esse pouco que tinham, passaram as horas seguintes tratando a égua, revezando compressas frias e pequenos goles de remédio líquido para combater a infecção." O potro, mais calmo, recostou a cabeça no colo de João e chegou a cochilar um pouco. Trovão, sempre alerta, circulava perto da porta, parecendo entender que precisava vigiar qualquer movimento de fora. Em meio a todo o desespero, havia algo quase terno no silêncio do celeiro, interrompido apenas por relinchos suaves e pelos sussurros de João e Manuel. Até que,
Em certo instante, João percebeu que a respiração da égua estava um pouco mais regular. Sua pele continuava quente, mas não tão incandescente quanto antes. Era um indício de que a febre talvez começasse a recuar, ainda que muito lentamente. Ele se permitiu um sorriso de alívio, passando a mão no pescoço do animal. Acho que ela está reagindo, disse sem conter a emoção. A infecção não parece tão furiosa. Ainda não tá bom, mas... Qualquer melhora é motivo de esperança, amigo, completou Manuel, sentando-se num caixote velho para descansar as pernas. Do lado de fora, ouviam passos, galhos quebrando. As lanternas ainda circulavam, mas pareciam ter diminuído de número. Talvez parte do grupo estivesse procurando em outro lugar, ou, quem sabe, planejando nova investida ao amanhecer. João orava para que não houvesse um ataque súbito na calada da noite. Precisavam de algumas horas para reorganizar as forças. Enquanto coçava a cabeça do potro, que agora o observava com olhos dóceis, João se prometeu que não desistiria. Faria o que fosse necessário para proteger aqueles animais que confiavam nele. Se tivesse que enfrentar Lucero, faria. A vida toda aprendera a respeitar a terra, o gado, os cavalos. Nunca imaginara se ver em uma guerra contra ladrões, mas ali estava. O silêncio perdurou por um tempo, e Manuel aproveitou para cochilar, enquanto João permanecia de vigia. O tempo corria devagar, o ar do celeiro gelava os ossos, mas a presença das duas criaturas feridas ao lado dele o impedia de relaxar. Vez ou outra pensava em como sair daquela situação. Rota de fuga? Chamar ajuda? Defender o celeiro até o último instante? Tudo era incerto. De repente, um roçar de folhas do lado de fora o fez despertar a atenção. Pegou a arma e se moveu em direção à fresta que dava para o pomar, tentando enxergar algo na escuridão. Foi quando ouviu uma voz grave e familiar ecoar entre as árvores, numa mistura de deboche e ameaça. João! Você acha que pode se esconder de mim nesse celeiro caindo aos pedaços? O coração de João parou por um segundo. Lucero estava ali, chamando-o pelo nome, de forma firme e impiedosa. Ele sabia exatamente onde eles estavam. A claridade fraca da madrugada já começava a arriscar o horizonte quando João percebeu que o silêncio pesado ao redor do celeiro fora substituído por movimentos sutis, passos cuidadosos pisoteando a terra, galhos se partindo sob o peso de botas. Era o prenúncio de que Lucero e seus homens se preparavam para um ataque definitivo. A noite inteira havia se arrastado num jogo de esconde-esconde, e agora, com as primeiras faíscas de luz, parecia chegar a hora do acerto de contas. Dentro do celeiro, a tensão quase podia ser tocada. Manuel se postava em um canto, espingarda a postos, o rosto marcado pela exaustão e pelo medo. A égua Mustang, deitada sobre a palha úmida, respirava em suaves soluços. Por vezes, tentava mexer as patas, mas a infecção ainda a impedia de se erguer. O potro, sempre colado a ela, ora encarava João como se pedisse ajuda, ora cutucava a mãe com o focinho numa tentativa muda de dar-lhe forças. Trovão, no outro extremo do espaço, relinchava baixinho, captando o nervosismo de todos ao redor. João observava a fresta entre as tábuas, notando o céu se tingir de laranja e rosa, sinal de que logo o sol estaria sobre eles. A brisa fresca anunciava o novo dia, mas nada da serenidade usual de uma manhã na fazenda aparecia. Em vez disso, havia o presságio de que, tão logo o sol surgisse, não haveria mais onde se esconder. Ele inspirou fundo, concentrando-se na própria respiração para não ceder ao pânico. Precisava pensar rapidamente numa forma de sair dali com vida e, principalmente, de salvar a égua e o potro. Não bastava simplesmente tentar fugir. Lucero e seus capangas estavam perto, prontos para cercá-los. João ouviu a voz rouca de um homem dando instruções. Soava como ordens para que se posicionassem ao redor do celeiro. A batida sincronizada de passos confirmava que não eram poucos. Manuel, chamou João em sussurro. Acho que eles vão entrar quando o sol estiver mais forte. Vão tentar nos pegar de surpresa. E a gente faz o quê? Balbuciou o amigo, sem desviar os olhos da porta trancada com tábuas. Aqui não temos saída fácil, e a égua não aguenta correr. João abaixou a cabeça e olhou para o potro, que, sem entender, o encarava com olhos castanhos e inocentes.
Precisava agir com frieza, sem deixar o desespero tomar conta. Então, lembrou-se de algo que poderia lhes dar vantagem. A parte dos fundos do celeiro tinha uma passagem estreita que dava para uma área de lama e alguns arbustos espinhosos. Não era a melhor rota, mas talvez conseguissem, com algum esforço, movimentar a égua para aquele lado e surpreender os atacantes. Se a gente criar uma distração na porta da frente, talvez possamos sair com ela pelo fundo. João fez sinal para Manuel acompanhá-lo até um pedaço de tela no canto. Por trás dela, os raios de sol começavam a se infiltram, revelando com clareza o chão batido e as paredes gastas. Mas vamos precisar tirar essas madeiras com cuidado. E se eles perceberem? Retrucou Manuel com a voz trêmula. Bem, é arriscado, mas se ficarmos aqui, é ainda pior. João e Manuel foram tirando algumas tábuas que, na noite anterior, haviam usado para reforçar a parede. De lá de fora, barulhos de vozes se aproximavam. João estremeceu ao ouvir alguém gritar seu nome num tom cínico. Já cansou de se esconder, vaqueiro? Tá na hora de entregar o bicho. O eco de risadas zombeteiras atravessou as frestas do celeiro. Os capangas deviam estar se reunindo sob a liderança de Lucero, preparando a investida final. João trocou um olhar rápido com Manuel e voltou a puxar uma das madeiras, que cedeu com um rangido agudo. A égua levantou a cabeça, agitada, e o potro relinchou, inquieto. Precisavam se apressar. De súbito, um disparo ecoou, fazendo as paredes do celeiro tremerem. A bala ricocheteou num caixote de madeira, espalhando farpas. Trovão se alvoroçou, quase disparando para cima de Manuel, que conseguiu acalmá-lo com um puxão firme nas rédeas improvisadas. João, de bruços no chão, sentiu o coração disparar. O cerco estava se fechando. Numa fração de segundos, novos tiros cortaram o ar. A porta da frente, reforçada, começou a receber impactos pesados, como se tentassem arrombá-la. Lá fora, alguém berrou. Abre ou a gente atira de vez, não tô brincando! Manuel disparou em resposta pela fresta na direção do grupo. Era um tiro defensivo, mas o barulho serviu para espalhar momentaneamente os homens, que se abrigaram atrás de árvores e carrocerias. João aproveitou esse minúsculo intervalo. Engatinhou até a égua, tentando erguê-la com a força dos braços. O potro se afastou um passo, deixando a mãe se mexer. Ela relinchou de dor e tentou se levantar. A respiração pesada deixava claro que cada segundo era um esforço gigantesco, mas uma centelha de vontade brilhava no olhar do animal. Vamos, garota. Falta pouco, disse João, o suor escorrendo pela testa. Me ajuda a te ajudar. Com um empurrão e o apoio de Manuel, a égua enfim se colocou em pé, trêmula, mas de pé. O potro encostou-se nela, quase conduzindo-a. João lançou um rápido aceno para Manuel e, juntos, começaram a mover os 2 cavalos em direção à passagem improvisada nos fundos. Trovão, experiente e fiel, seguia ao lado deles, com as orelhas baixas, percebendo o clima de guerra. O processo foi lento e doloroso. A cada passo da égua, ela soltava gemidos roucos, e o sangue ensopava o curativo na perna. Mesmo assim, tinha a determinação de um animal que recusava desistir. Ao fundo, tiros e gritos. Um estrondo anunciou o rompimento da porta da frente, e fragmentos de madeira voaram dentro do celeiro. João, Manuel e os cavalos já estavam nos fundos, prestes a atravessar a abertura, quando ouviram uma voz retumbante. Pode parar, vaqueiro. Pensou que ia escapar? Era Lucero. Alto, postura firme, roupas empoeiradas, segurava uma arma grande contra o peito. Atrás dele, 4 ou 5 homens se espalhavam, apontando lanternas e revólveres. Tudo ficou em câmera lenta para João, que prendeu a respiração. Com muito esforço, a égua tentava se manter em pé, quase tombando. O potro emitia um som choroso, sem entender o que se passava. Lucero deu um passo à frente, a arma reluzindo nos primeiros raios de sol que já entravam pelo telhado semidestruído. Seu olhar frio pousou nos mustangs, e ele fez um gesto para que os capangas se posicionassem ao redor. Então, ergueu a voz. Esses cavalos são meus por direito. Quem manda na região sou eu. Você é teimoso, João, mas agora chega. Joga essa arma no chão e sai de perto deles. João tinha o revólver na mão suada, mas qualquer movimento brusco poderia desencadear uma tragédia.
Manuel também empunhava a espingarda, tremendo visivelmente. Por um instante, todos ficaram imóveis, o som dos cascos dos cavalos no piso de madeira sendo o único barulho ali dentro. A égua está morrendo, Lucero, arriscou João tentando ganhar tempo. Você quer ganhar dinheiro com um animal que mal consegue ficar em pé? Não me interessa se está morrendo ou se está viva, respondeu Lucero irritado. O potro vale muito, e se a égua morrer, a gente vende a carcaça ou qualquer coisa. Agora, quietinho, larga a arma e deixa eu fazer meu trabalho. O jeito desprezível como Lucero falava dos cavalos fez o sangue de João ferver. Sentiu a raiva queimando e os punhos cerrarem. A lembrança de todo o sacrifício para salvar a égua, do potro demonstrando confiança, e a ideia de que poderiam acabar nas mãos de gente tão cruel era insuportável. Mesmo assim, precisava de cautela. Levantou a mão lentamente, tentando mostrar que não faria nada imprudente. Tá bem, murmurou, olhando de relance para Manuel, que também esboçava um gesto de rendição. Deixa a gente salvar a vida dela. E o que acontecer depois? Não terminou a frase, pois Lucero fez um movimento brusco, apontando a arma diretamente para o peito de João. Os capangas avançaram mais uns passos, confinando Manuel e os cavalos num canto do celeiro. Lá fora, o sol já iluminava o pátio, e o alaranjado do amanhecer tocava as tábuas gastas com uma estranha beleza. Parecia um cenário de duelo clássico, mas, na realidade, havia muita coisa em jogo. Vidas inocentes, humanas e animais. Chega de conversa fiada, vociferou Lucero, espumando de impaciência. Vou fazer um exemplo de você, para essa região inteira saber que ninguém se mete com meus negócios. Manuel, sem opção, largou a espingarda que bateu no chão com um estrépito. João fez o mesmo com o revólver, sentindo que o momento de tudo ou nada se aproximava. A égua, ao perceber que João se afastava, pareceu estremecer. O potro relinchou num lamento, como se sentisse que a separação significava algo terrível. Lucero sorriu com crueldade. Em um gesto, mandou que 2 de seus homens fossem até os cavalos. Um deles agarrou o potro pelo pescoço, enquanto o outro se aproximou da égua, analisando a perna ferida com desdém. Manuel e João foram empurrados para trás, sem chance de reagir. Lucero então ergueu a arma, apontando diretamente para o rosto de João, que respirava com dificuldade. O som dos disparos anteriores ainda retinia nos ouvidos. A tensão era sufocante. Tudo indicava que Lucero estava prestes a puxar o gatilho. Mas naquele instante, um novo ruído entrou em cena. Um zumbido metálico, como se fosse o eco de um motor potente aproximando-se. Lá fora, crescendo a cada segundo, surgiu o latido de cães e logo depois, o sinal inconfundível de sirenes. O coração de João deu um salto. Só podia significar uma coisa. Finalmente a ajuda chegara. Talvez algum vizinho tivesse ouvido os tiros e chamado a polícia, ou, quem sabe, algum aliado de Manuel percebera a movimentação suspeita. Não importava. A chance de salvarem-se estava ali, naqueles sons que romperam o silêncio do amanhecer. Lucero arregalou os olhos, paralisado pela surpresa. Alguns de seus homens correram para as janelas, avistando os carros das autoridades surgindo pelos fundos da propriedade. Aquilo criou segundos de distração que podiam ser decisivos. Mesmo assim, o homem se mantinha firme, a arma apertada contra o peito de João. Estava furioso, disposto a qualquer coisa para não sair de mãos vazias. Lucero, ainda fervendo de raiva, aponta a arma para João uma última vez antes que as autoridades que chegaram possam detê-lo de vez. Lucero, furioso, apontava a arma diretamente para o peito de João, a respiração pesada e o olhar febril de quem não hesitaria em apertar o gatilho. Por um instante, o barulho das sirenes se intensificou, rompendo o canto dos pássaros que começavam a saudar o amanhecer. As lanternas balançavam do lado de fora, anunciando que as autoridades finalmente chegavam em peso, instruídas a conter o caos que tomara conta do rancho. A tensão pairava no ar, enquanto Manuel permanecia ao lado de Trovão, com a espingarda já no chão. Os capangas de Lucero deram alguns passos para trás, divididos entre o desejo de obedecer ao chefe e o instinto de correr para longe, agora que sabiam que a lei se aproximava. Em meio a tudo isso, a égua ferida ofegava, sustentada por esforço descomunal. O potro, acuado pela presença dos estranhos,
relinchava em protesto, mantendo-se perto da mãe como se tentasse protegê-la. "Pare com isso, Lucero!" gritou Manuel, erguendo as mãos. "Você está cercado!" Lucero moveu a arma, franzindo as sobrancelhas, tentando calcular suas próximas ações. Parecia pouco disposto a largar seu objetivo. Uma mistura de ódio e desespero passava por seu rosto. Seus olhos se fixaram na égua e no potro, e ele cuspiu no chão, como se quisesse mostrar desprezo pela vida daqueles animais. Tudo se resumia a dinheiro para ele, nada mais. "Fique quieto", rosnou. "Se a polícia entrou aqui, é porque vocês chamaram. E agora vão me pagar por isso." Ele mudou a mira para João, que sentiu o coração disparar. Manuel quis avançar, mas foi contido por um dos capangas que ainda tentava exibir alguma lealdade a Lucero. O tempo pareceu desacelerar. Antes que qualquer disparo pudesse sair, um som de motor se destacou lá fora, seguido de uma freada brusca na entrada do pomar. Vozes firmes, ordens curtas e passos apressados marcaram a chegada oficial da autoridade local. João ouviu alguém gritar: "Polícia! Todo mundo parado! Larguem as armas!" Num ato de puro impulso, Lucero virou-se para a fresta quebrada do celeiro, apontando a arma em direção aos homens fardados que já surgiam, mas isso lhe custou preciosos segundos. João se atirou para o lado buscando o revólver que havia deixado no chão. Um dos capangas, atordoado, largou a própria arma e ergueu as mãos, enquanto o outro tentou fugir pela porta da frente e foi contido pelos policiais que já cercavam o local. Houve um breve estrondo de tiros de advertência, fazendo a poeira subir. Manuel, aproveitando o momento, chutou a arma de Lucero de lado e empurrou-o, desequilibrando-o. Lucero cambaleou, furioso, tentando recuperar a pose, mas então o clarão das lanternas o atingiu em cheio, revelando seu rosto sujo de poeira e suor. Sem saída, percebeu que não teria como escapar. Os policiais entraram com cautela, armas apontadas, ordenando que todos ficassem imóveis. Vendo-se em menor número, os capangas restantes ergueram as mãos. "No chão!" gritou um sargento, voz retumbante que ecoou pelas vigas velhas do celeiro. Lucero, agora contido, largou um palavrão rouco antes de se ajoelhar, as mãos sobre a cabeça. O ódio transparecia em cada linha de seu rosto. João, ainda ofegante, sentiu as pernas bambearem. A intensidade do confronto parecia ter sugado todas as suas forças, mas, ao ver Lucero sendo algemado, teve certeza de que o pesadelo finalmente chegava ao fim. Alguns policiais se espalharam pelo celeiro, analisando o cenário. Um deles abaixou-se junto à égua ferida, examinando a situação. O potro, assustado, relinchou e tentou mordiscar a manga do homem, mas ele recuou sem reagir. Logo chegou um outro oficial, que chamou no rádio solicitando ajuda veterinária de emergência. Tudo parecia acontecer com grande rapidez, embora na mente de João cada segundo ainda se arrastasse. Manuel se aproximou do amigo, tocando-lhe o ombro. "Conseguimos, rapaz", murmurou, a voz quase um sopro. Eles chegaram a tempo. João quis responder, mas a emoção apertou sua garganta. Acabou apenas assentindo, engolindo em seco, enquanto seus olhos corriam pela cena ao redor. Viu Lucero sendo conduzido para fora, os punhos presos, ainda lançando olhares furiosos. Do lado de fora, outros criminosos capturados aguardavam de cabeça baixa. Alguns moradores da região surgiram, trazidos pelo barulho, e olhavam tudo com curiosidade e temor. Já sem perigo imediato, João se voltou para a égua. A febre continuava evidente, mas agora havia ali uma pequena equipe para auxiliar. Um policial abaixou-se ao lado dela, perguntando se tinham remédios. Manuel explicou sobre o que já haviam aplicado, e a conversa prosseguiu com urgência. Em pouco tempo, um veículo especializado chegou. Era um pequeno caminhão que costumava fazer o transporte de animais para resgate. Uma veterinária desceu, trazendo consigo uma maleta repleta de equipamentos e medicamentos adequados. "Afastem-se um pouco", pediu ela, já vestindo luvas cirúrgicas. "Vamos tentar estabilizar esse animal antes de levar para um local apropriado." João, de olhos úmidos, assistiu a veterinária examinar a égua. A profissional administrou uma dose reforçada de antibióticos e analgésicos, limpando o ferimento com solução antisséptica muito mais avançada do que tudo que ele e Manuel tinham. Enquanto isso, outro membro da equipe tentava acalmar o potro,
oferecendo água e um leve afago. Ela vai sobreviver? Arriscou João, tocando o ombro da veterinária. Acho que sim, respondeu ela, um leve sorriso de esperança no rosto. Se não fosse vocês terem cuidado dela até aqui, teria sido muito pior. O alívio tomou conta de João. Ele sentiu os ombros relaxarem como se um peso gigantesco tivesse sido removido. Passou a mão nas crinas do potro, que parecia entender aquele clima de solidariedade. Por mais que estivesse assustado, deixou-se acariciar. Nos olhos do filhote, João viu a gratidão que tanto buscara. Foi como um lembrete de que todo sacrifício realmente valera a pena. Do lado de fora, viaturas davam marcha a ré e acomodavam os prisioneiros. O sargento responsável trocou algumas palavras com João e Manuel, colhendo depoimentos rápidos sobre o que havia acontecido no rancho. Explicou que Lucero era procurado por tempo indeterminado, acusado de liderar uma quadrilha de tráfico e abate de cavalos selvagens. A ação no rancho, graças ao pedido de ajuda de algum vizinho, ouvido os tiros e visto movimentações estranhas, resultara na captura de quase todo o bando. Era uma vitória para a lei e principalmente para os animais indefesos. Quando, enfim, o tumulto amainou, João e Manuel acompanharam a égua ser conduzida para o caminhão de resgate, com o potro seguindo quase dentro do veículo, sem querer se separar da mãe. A veterinária explicou que ela ficaria sob observação numa clínica próxima, mas que, com os cuidados certos, tinha boa chance de se recuperar totalmente. Se quiser, assim que ela tiver condições de ficar em pé, podem trazer ela de volta para o seu rancho para se reabilitar, disse a veterinária, fechando a porta do veículo. O potro certamente vai ficar melhor perto dela. Os dois homens concordaram de imediato. Por mais que estivessem exaustos, queriam assegurar o bem-estar daqueles animais. Com a poeira ainda assentando no ar matinal, assistiram ao caminhão se afastar em direção à estrada. O cheiro de terra molhada e de palha queimada pairava pelo pátio, mas, pela primeira vez em dias, um sopro de tranquilidade parecia surgir. Alguns dias se passaram em relativa paz. João e Manuel trabalharam para arrumar os estragos no rancho, consertar o estábulo e reforçar as cercas, agora livres da ameaça de Lucero. O caso ganhou um pouco de repercussão na região e muita gente apareceu para ver o local onde tudo acontecera. João, porém, manteve-se focado em esperar notícias do resgate. Quando, enfim, a veterinária ligou para avisar que a égua poderia retornar, João quase não acreditou. Manuel o ajudou a preparar um espaço especial no estábulo, limpando e forrando de palha fresca para receber a Mustang e seu filhote. Ao chegar, o potro relinchou animado como se reconhecesse o lugar onde tudo começara, mas agora com uma energia nova. A égua, mesmo ainda com a marca de um curativo na perna, mantinha a cabeça erguida, confirmando a vitalidade que lhe fora quase arrancada. Juntos, João e Manuel escoltaram os dois até o interior do estábulo. Houve um pequeno momento de hesitação por parte da Mustang, que talvez guardasse lembranças do sufoco passado, mas logo ela foi guiada para a baia preparada. O potro brincalhão explorou o ambiente, batendo o focinho nas ferramentas e num balde d'água. Você tá vendo isso? Manuel apontou rindo. Ele parece outro bicho agora, nem se compara àquela bolinha trêmula de uns dias atrás. João sorriu, acariciando o pescoço do potro. Aquela cena o emocionava mais do que conseguia dizer em palavras. Era como se, de alguma forma, esse desfecho simbolizasse esperança não apenas para os dois Mustangs, mas para todo o rancho. Houve muito sofrimento, é verdade, mas a perseverança prevalecera. Enquanto conferia se a égua estava bebendo água e se acomodando bem, a veterinária que acompanhara o transporte comentou casualmente. E tem mais. Descobri que ela estava prenha. Na clínica percebemos sinais de uma gestação inicial. Talvez seja uma das razões pelas quais tenha se mantido tão resistente, querendo proteger não apenas o potro, mas o filhote que ainda nem nasceu. A notícia caiu como uma dádiva nos ouvidos de João. Ele abaixou a cabeça, tentando absorver a surpresa e a felicidade. A égua não apenas sobrevivera, como carregava um novo começo em seu ventre. O potro, que ele tanto se esforçara para salvar, em breve teria um irmão ou irmã. Era quase poético pensar que, em meio a tanta violência e ganância, a natureza continuasse a insistir em florescer. Cansado, porém feliz, João se aproximou do potro e afagou sua crina macia.
O filhote, confiante, esfregou o focinho em seu peito, fazendo-o rir. Manuel se aproximou, passando um braço pelos ombros do amigo. Ambos trocaram um sorriso largo, aliviados. "Você vê?", disse Manuel baixinho. "A gente quase perdeu tudo, mas acabamos salvando mais do que imaginávamos." João meneou a cabeça emocionado, segurou o focinho do potro com delicadeza e murmurou: "A gente se salvou junto, hein, amiguinho?" No alto, o sol brilhava radiante, marcando o fim de uma fase sombria e o começo de uma nova história. E lá no canto do estábulo, a Mustang agora erguia as orelhas com curiosidade, talvez percebendo que, finalmente, poderia se recuperar em paz. Tudo indicava que aquele rancho, antes voltado apenas para o gado, estava se tornando um lugar de refúgio para cavalos feridos ou em risco, um espaço de renascimento. Foi nesse clima de esperança e recomeço que João, ao acariciar o potro uma última vez, respirou fundo e trocou um olhar cúmplice com Manuel. Havia muita coisa a ser feita e o futuro reservava surpresas que eles mal podiam imaginar.